Antes de iniciar o vídeo, não se esqueçam de dar like, compartilhar e se inscrever para ter muito mais. Vídeo todo dia a partir do meio-dia e live quase todo dia a partir das 10h30 da manhã. Episódio 3 do Morrendo no Dying Light 2. Continuamos exatamente de onde paramos, onde esse tal de Hakon acaba salvando nossa vida de quase ser morto pelo pessoal desse lugar super estranho. Como no vídeo passado a gente foi infectado, a gente estava muito perto de realmente virar zumbi. A gente chegou a atacar uma pessoa, sim, que nem no jogo passado, mas foi só receber um taco na cabeça, uma luz UV e uns inibidores que eu consegui voltar ao normal. Perguntamos como chegar no olho de peixe, que foi onde o informante do vídeo passado falou pra gente ir, mas o Hakon falou que sem um biomarcador a gente não poderia chegar lá, e deu um rápido resumo falando que esse biomarcador servia pra saber mais ou menos quanto faltava pra você se transformar, então era realmente muito importante pra viver em sociedade. Pegamos nossas coisas com ele e finalmente saímos para ver onde exatamente estamos, e descobrimos que sim, estamos em Villedor, a cidade que tanto precisávamos ir para encontrar nossa querida irmã Mia. E esse momento é bem bonito, né? O jogo fez questão de deixar a gente admirar essa bela vista, mas infelizmente estávamos no lugar errado e o olho de peixe ficava longe pra diacho, e que a gente no momento não poderia ir para lá porque a gente não tinha um biomarcador e também a passagem pro local que precisávamos estava incrivelmente protegida. Hakon nos dá diversas informações realmente interessantes, tipo que assim como o Aranque teve muros, essa cidade de Villedor também teve muros, e que foi que garantiu que ela sobrevivesse um pouco mais. Mas mesmo sendo uma das poucas cidades relativamente inteiras do mundo, isso não significa que todo mundo esteja bem, porque grande parte do pessoal da cidade está infectado, e todo mundo tem um biomarcador para saber mais ou menos quando está virando zumbi. E o nosso querido protagonista revela que viajou 2.000 quilômetros, isso não é pouca coisa. Impressionante que o cara viajou 2.000 quilômetros e não tinha uma lanterna UV e não conseguiu nem fugir de um volátil. Mas tudo bem, podemos dizer que ele foi pego de surpresa, que não esperava encontrar um onde tinha praticamente um ninho de vários. Mas ignorando esse pequeno detalhe, voltando à história, Hakon diz que pode nos ajudar com um biomarcador, que ele conhecia a gente, que poderia ter um, e começa a nos guiar pelo lugar, e a gente já começa a ficar meio suspeito, porque ele tá ajudando demais, até agora não revelou o motivo, que ele tá falando que é só porque sim, mas por enquanto ajuda é ajuda. E velho, se eu reclamar que o protagonista do primeiro jogo parecia um asmático, é porque vocês não conhecem o do segundo. O cara não consegue subir nada, velho, o cara não tanca nada. A única coisa que ele tem de bom é a corrida, que a estamina dele dura bem mais antes dele começar a parar ofegante. Esse aqui é muito raro ele conseguir parar ofegante, mas pra fazer qualquer outra coisa ele parece um asmático fumante, não consegue tancar nada. Pô, velho, de novo tutorial, velho, eu não preciso de tutorial ainda mais pra algo tão insignificante quanto pegar recurso. Isso aqui realmente não precisava de todo um tutorial mostrando, era só deixar no mapa que a gente encontraria esses pontos. Hakon nos leva a ter um baú do EGE que ele acreditava que teria um biomarcador, mas infelizmente alguém já roubou as coisas que tinham aqui. Mas no baú tinha um cantinho que tinha uma entrada que a gente podia usar nossa chave do EGE. E o Hakon conta que não existem mais dessas chaves porque tudo do EGE meio que já quebrou. Então meio que eu tinha algo muito raro e muito único e muito importante nas minhas mãos que eu teria que guardar com muito amor e carinho. Infelizmente demoramos demais e a noite oficialmente chegou e os zumbis apelões começaram a sair de suas tocas. E se você lembra do primeiro jogo, sabe que nesses momentos a coisa começa a complicar. Só que nesse jogo as coisas complicam de verdade. No primeiro jogo eu saía tranquilamente à noite sem me preocupar muito com os voláteis e os zumbis corredores, porque era tranquilo, eu geralmente saía pra pegar XP duplo. Mas aqui nesse jogo eu tenho que pensar se realmente vale a pena sair à noite, porque os inimigos são muito perigosos. Se eu tomar um deslize errado, eu realmente vou morrer pros voláteis. E eu adorei isso, porque realmente traz um medo da noite que deveria também ter no primeiro jogo. Você tem que sempre olhar a hora pra saber se não tá escurecendo e que você não tá longe de um posto seguro. Realmente fazer a noite virar praticamente um pesadelo torna esse jogo muito mais legal. E depois a gente descobre que tem uma mecânica de limitação do escuro, onde eu só posso ficar em locais escuros e fechados por um tempo
tempo limitado antes de virar um zumbi. Isso também se inclui na noite, então além de tomar cuidado para não morrer pelos voláteis vários infectados, também tem que tomar cuidado para não virar zumbi do nada. Isso para mim foi um dos maiores acertos desse segundo jogo, fazer a noite realmente virar um terror. Mas aqui nesse início é só um tutorial, então não tem nem zumbi direito correndo atrás da gente. Chegamos no bazar, que era onde os caras quase tinham me matado antes, e porque a gente realmente precisava de um local seguro. Só que o problema é que eles não me deixariam entrar pelo fato da gente não ter um biomarcador e poder se transformar a qualquer momento. Só que ao mesmo tempo eu acho isso estranho, porque aparentemente é só ficar na luz UV que você não se transforma. Então se a gente ficasse do lado de dentro constantemente na luz UV, a gente ficaria de boa. Mas tudo bem também os caras não querer arriscar um completo estranho sem biomarcador. E pra ser ainda mais engraçado, os caras fazem questão de apagar a luz UV que tava na entrada, simplesmente porque sim. Os caras são sacanas demais. Oxi, que houve? A câmera só mudou do nada. Temos que chegar no Killian. Não dá tempo, corre! Essa mudança de câmera serve pra mostrar meio que os zumbis da noite, só que também é muito estranho porque ela acontece muito repentinamente e eu não consigo nem lembrar de outros momentos onde essa câmera também serve pra mostrar alguma coisa. Geralmente pra mostrar qualquer coisa a câmera fica realmente nos olhos do personagem em primeira pessoa, como normalmente fica. A gente chega na casa desse tal amigo do Raccoon, só que o cara simplesmente não quer nos deixar entrar, e a gente fica um bom tempo tentando convencer ele pra gente entrar. Enquanto o nosso querido Raccoon tentava convencer o Killian de deixar a gente entrar nessa área segura, simplesmente tínhamos que segurar o zumbi. E isso foi realmente muito difícil e demorado, porque como falei, éramos asmáticos fumantes, não tínhamos estamina. A estamina demorava uma eternidade pra carregar e depois de 3 tapas eu já não tinha mais ela. E foi muito tempo, um tempo relativamente chato matando zumbi, o jogo não parava de enviar mais zumbi, o cara não parava de falar, era chato demais, até que finalmente o cara nos deixou entrar e se livrou dos zumbis que estavam em volta da casa dele. De início o cara não quis nos deixar entrar, mas foi só o Raccoon conversar um pouco, bater um papo e ele finalmente nos deixou. Então depois de encontrarmos um lugar seguro, o Raccoon sai porque ele queria encontrar um biomarcador pra gente. Eu acho isso meio estranho porque o Raccoon tava simplesmente todo tenso pra cacete sobre sair à noite e agora ele só aceitou sair à noite tranquilão. Já que teremos que passar a noite aqui, aproveitei pra fazer todo tipo de pergunta pro dono da casa. Descobrimos então que os inibidores são drogas super potentes que a maioria das pessoas que usa morre. A gente é alguém especial por ter aguentado, provavelmente por causa dos experimentos que fizeram com a gente. Descobrimos que biomarcadores são muito difíceis e muito caros de se conseguir porque as fábricas que faziam ele fecharam há muito tempo e era muito difícil o processo de construir um. Além disso, um biomarcador era ligado diretamente no sangue da pessoa, então não dava para reutilizar um depois que já estava em alguém. E ele também servia para controlar um pouco a velocidade da infecção e garantindo um pouco mais de estabilidade. Por fim, descobrimos que esse tal Killian e o Raccoon faziam parte de algum grupo que ajudava as pessoas. Bem, mais pra frente descobrimos que esse tal grupo eram os corredores noturnos, que nem tinha no primeiro jogo, só que o problema é que esse grupo se desfez há muito tempo por diversas coisas. Agora que tínhamos bem mais informações sobre as coisas desse mundo, finalmente podíamos ir dormir. Acordamos em algum momento da madrugada com o Raccoon falando que encontrou o local que tinha um biomarcador, então fomos até a localização dele. E ele estava em um hospital abandonado que foi controlado pela GRE, ele acreditava que lá havia um biomarcador. Chegamos em uma porta trancada e agora fomos introduzidos à mesma mecânica do jogo passado de arrombar fechaduras. E pelo amor, mais um tutorial da Ubisoft, malditos! Entramos em uma sala que parecia uma creche e o protagonista começou a ter mais flashbacks, porque se parecia muito com a sala do passado dele. Só que esses flashbacks são bem dane-se, né? Continuamos andando e encontramos um lugar onde tem vários zumbis dormindo. E agora descobrimos que sim, zumbis dormem em locais fechados e que a gente pode andar relativamente tranquilo por eles se estivermos agachados. Mas é claro, se mesmo agachados chegarmos muito perto dele, eles vão começar a acordar. Entramos em um elevador que está claramente quebrando e balançando demais, mas é claro que não pode dar errado 2 pessoas entrarem nesse mesmo elevador. Obviamente dá errado e a gente cai alguns andares. E eu fiquei até surpreso, porque geralmente a gente cai até o subsolo quando essas coisas
coisa acontece em jogos. Mas não, foram só 2 andares, super tranquilo de voltar, né? Não é tranquilo. Nosso personagem é tão fumante, tão asmático que ele não consegue subir um único andar a mais. Ele morre antes mesmo de chegar na metade. Eu até comecei a achar isso muito idiota e suspeito, porque o personagem viajou 2.000 km e não consegue escalar simplesmente um único andar de elevador, mas o jogo deixa claro em vários momentos que ele tá cansado. Eu só não pensei que ele tava cansado até agora. Por conta que a gente não consegue subir, a gente tem que entrar no andar que a gente caiu pra encontrar mais um inibidor, que além de inibidor, ele também era um anabolizante energético. Sim, o Aiden gosta de um Monster. E mais um tutorial da Ubisoft. A gente infelizmente acaba topando com um volátil, mas surpreendentemente ele não nos encontra, mesmo tentando farejar nosso cheiro. E eu acho esse momento muito idiota e não precisava dele, porque simplesmente mostra que o volátil é completamente cego. Eu não sei o que ele tava farejando, porque simplesmente não era a gente. A gente literalmente embaixo do nariz dele, ou qualquer que fosse que tivesse na cara dele, e ele não nota a gente. Achar inibidores nesse jogo é difícil, ao mesmo tempo não tanto, já que sempre que a gente tá a 50 metros, começa a aparecer meio que um rastreador quente ou frio, onde a gente podia se aproximar ou se afastar dele. E os inibidores são bem úteis nesse jogo, e fazem algo que o jogo passado não tinha e que eu adorei ser uma adição nesse jogo. A cada 3 inibidores que eu pego, eu posso evoluir a minha vida ou a minha estamina. Isso é muito bom, porque no jogo passado não tinha isso, e ele evoluía dependendo das habilidades que eu pegava. E além dessas 2 evoluções, pegar mais inibidores também abria mais habilidades na minha árvore de habilidades. Então sair por aí coletando inibidores era essencial para a progressão do jogo e facilitaria muito a minha vida. E agora que eu tinha mais estamina no jogo, eu conseguia escalar aquele pequeno local que eu não conseguia antes. E daqui pra frente, meio que a barra de estamina não aparece mais quando a gente tá simplesmente escalando normalmente. E eu achei isso bom, porque não limita mais tanto a nossa escalada comparado ao no primeiro jogo. E a estamina vai realmente começar a ser gasta quando eu uso as habilidades que eu pego na árvore de habilidades. Desculpa, Pedro. Sobre isso, em nome de todas as putas, bandidos e idiotas, eu te nomeio um cidadão de Viredor. Porra, o quê? Tá quase virando. Vai até a luz, rápido! Conseguimos um biomarcador, mas não tivemos nem tempo de comemorar direito porque descobrimos que estamos a poucos segundos de virar zumbi. Então temos que correr pra fonte UV mais próxima da gente, no caso o sol. E a gente corre desesperadamente pra sair desse local e encontrar uma fonte de luz natural. E conseguimos, saímos no último momento e quase morremos pra um volátil. Algo que eu não entendo é como o Raccoon saiu, já que a gente tava correndo por volta de um monte de zumbis, principalmente voláteis, e nenhum volátil foi atrás dele, que tava logo atrás da gente. Depois de passar por essa situação meio maluca, a gente começa a bater um longo papo com o Raccoon. Nosso protagonista admite que tá procurando a irmã e que depois disso pretende sossegar em algum lugar. E o Raccoon fala que tá querendo muito também sair dessa maldita cidade. Então ele propõe um acordo que assim que a gente sair da cidade, ele vai junto com a gente, já que a gente, sabe como se locomover pelos lugares. E eu decido aceitar esse combinado porque parece interessante e o Raccoon até agora se demonstrou o melhor personagem desse jogo. Mais o tutorial da Ubisoft. Mas resumindo, agora a gente tem um tempo limitado pra explorar durante a noite, mas tem recursos que a gente pode usar para aumentar esse tempo temporariamente. As formas permanentes de aumentar o tempo que eu posso passar a noite são conseguindo mais inibidores. Meu Deus, velho, 3 tutoriais da Ubisoft numa tacada só, esse jogo não aguenta, velho. Mas pelo menos agora estávamos livres no mundo, conseguimos, acabamos meio que o tutorial e o prólogo do jogo. Meu Deus, foram 3 episódios só para acabar o tutorial, quão longo é esse jogo?